Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Miriam e hoje eu vou fazer a mediação dessa aula com o nosso convidado da noite. Sejam bem-vindos. Eu lembro vocês de colocarem os nomes, né, nos comentários, por favor, que é para fazer a contagem da presença. Nós vamos dar boas-vindas, então, ao convidado da noite, que é o Padre Rogério Ferreira da Silva. O Padre Rogério, ele é padre aqui da Diocese da Campanha. Ele nasceu em Caxambu, no dia 23 de dezembro de 1959. Ele tem 60 anos de idade. Foi ordenado aos 23 de março de 1985, com 35 anos de idade. E para mim é uma alegria muito grande, porque a minha paróquia, aqui em Três Corações, onde eu moro, foi a primeira paróquia do Padre Rogério. Então, eu tenho lembranças muito boas dele, da minha época, final de adolescência, assim, de tudo que eu faço na igreja e sou, tem um pouco da formação que eu tive com ele. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, né, para fazer a mediação da aula com ele. A formação dele, ele é graduado na História, Filosofia, Teologia, tem especialização em Ecologia. Atualmente, ele é pároco em Carmo de Minas. É professor no Instituto Filosófico São José, aqui da Diocese da Campanha. Então, vamos dar as boas-vindas a ele. Seja bem-vindo. Boa noite, Padre Rogério. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. É uma alegria eu poder, de alguma forma, participar desse grupo e hoje tentar auxiliar nessa caminhada. Nós estamos... Então, façamos a nossa oração inicial, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos, porque sois o pastor que nos conduz, aquele que esteve sempre presente nos momentos mais desafiadores do povo hebreu e de toda a humanidade. Queremos, então, contar com a vossa assistência nesta noite, a fim de que nós possamos aprender, compartilhar as ideias e as experiências, e dessa forma, de algum modo, nós possamos contribuir para o crescimento do vosso reino e para o bem de todos, sobretudo dos mais vulneráveis, dos mais necessitados. Isso nós nos apresentamos em nome de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, eu preparei alguma coisa para partilhar com vocês e farei isso com muita simplicidade. Espero poder contribuir, acrescentando e também trazendo algum ponto de vista novo, enfim. Eu gostaria de iniciar essa minha reflexão lembrando-me de um episódio quando eu era padre bem novo. A Miriam acabou de falar que eu trabalhei lá na paróquia onde ela mora, onde ela participa, e foi justamente naquela paróquia que ocorreu o fato que eu vou contar. Nós tivemos uma visita pastoral. O bispo da época, Dom Tarcísio Ariovaldo Amaral, ele visitou a nossa comunidade, ficando ali por volta de quase uma semana. E era comum, nas visitas pastorais, o bispo ir às escolas. E ele foi numa das escolas e teve um contato com os alunos e depois um contato mais reservado com a diretoria da escola, com o corpo docente. E eu me lembro, há muito tempo, já vai fazer uns 30 anos, isso ou mais, quando a diretora da escola disse ao bispo: senhor bispo, eu teria uma vontade muito grande de poder construir uma capela aqui em nossa escola.
Mas nós sabemos que isso não é possível, porque nós vivemos num país laico, nós estamos numa escola pública e uma capela talvez não fosse bem vista, seria muito polêmica a construção desta capela. O que o senhor nos fala sobre isso? Foi a pergunta que a diretora fez. E o bispo, com uma sabedoria enorme, com uma simplicidade muito grande, respondeu: olha, se a senhora não pode erguer aqui uma capela, eu espero que a escola ela cumpra o seu papel de educar. E se ela fizer isso, uma educação de qualidade, pode acreditar que essa escola já estará sendo cristã. Que beleza, que sabedoria. Entrou para o meu repertório, nunca mais esqueci, embora faça tanto tempo que tudo isso ocorreu. E por que eu estou iniciando a minha fala com esse episódio? Porque foi pedido para que eu falasse com vocês a respeito do que a igreja espera do candidato cristão. E eu diria aquilo que o bispo falou para aquela diretora: que vocês sejam bons candidatos e, se eleitos, que vocês sejam bons políticos, gestores, enfim, que vocês possam viver e possam realizar com competência o trabalho para o qual vocês foram eleitos e foram designados. Eu acredito que ser cristão é você ter a consciência de que a vida ela não tem dois andares. Eu gosto muito dessa comparação. Como se, para algumas pessoas, a vida ela tivesse dois andares, o andar de baixo e o andar de cima. Quando eu estou no andar de baixo, é o meu dia a dia, a minha profissão, a minha vida familiar, a política. Mas quando eu estou com Deus, quando eu estou na igreja, eu subo para o segundo andar. Não. A vida, ela só tem um andar. E Deus está presente nas realidades essenciais da vida, o mundo do trabalho, o mundo da educação, o mundo da política. Não há separação. Não há loja sobre loja, não há primeiro e segundo andares. Apenas um nível. E Deus deve estar presente no meu dia a dia, nas minhas pequenas coisas e nas grandes coisas também. Então, essa capacidade de nós unirmos todas as coisas, a nossa capacidade de fazer uma conjunção de todos os setores é fundamental. E a minha fala, ela vai justamente nesse sentido, de não separar, não fazer uma dicotomia entre fé e vida, entre espírito cristão e espírito político. As coisas precisam confluir, as coisas precisam converger. E eu queria iniciar, a minha fala, nesses 45 minutos, ela vai ter 4 momentos. O primeiro momento, eu quero me reportar um pouquinho a história. É necessário que nós conheçamos um pouco da história. Eu preciso saber da história da igreja. Eu preciso conhecer a história do presbiterato, do ser padre, dos primeiros séculos até o dia de hoje. E você também precisa saber disso. Sem a história, é como se fosse uma planta sem raiz. Haja vista que os regimes autoritários, e sobretudo aqueles que lançam mão da tortura, a primeira coisa que eles pensam, os regimes ditatoriais, é fazer com que a pessoa esqueça a sua história. Ela perca suas raízes. E isso gera uma doença muito grande.
Por outro lado, quando alguém quer buscar a sua integração, e ela vai fazer uma análise, buscando uma terapia, a terapia nada mais é que você resgatar a sua história. É você fazer as pazes com o seu passado, é fazer as pazes com seus ancestrais. É a história que está em jogo. Por isso eu quero fazer uma abordagem histórica, embora rápida, o nosso tempo é curto. Depois eu quero trabalhar um pouquinho, fazendo a distinção bem clara do que é o poder executivo, do que é o poder legislativo em nível municipal. No terceiro momento, aí eu entro, propriamente dito, o que a igreja espera de cada um. E, por fim, eu queria dar algumas estatísticas em relação ao pleito deste ano aqui no estado de Minas Gerais. Embora saiba que nós temos aqui candidatos, pessoas ouvindo de outros estados e de outras dioceses, mas eu queria falar um pouquinho de Minas Gerais, que eu acredito ser a maior parte daqueles que nos acompanham neste momento. Nós sabemos que o Brasil ele teve, desde a sua primeira até agora, 7 constituições. Nós tivemos a Constituição de 1824, a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, a de 34, a de 46, a de 67 e a Constituição Cidadã, de 1988. Então, o Brasil teve 7 constituições. E o que essas constituições falaram a respeito da Câmara Municipal e da Prefeitura? De uma forma muito breve, de uma forma muito simples. Nós sabemos que o Brasil ele teve 3 períodos históricos: a colônia, o império e a república. No período colonial, nós já tínhamos aqui no Brasil a Câmara Municipal. É verdade que no tempo colonial a Câmara ela tinha misturado, fazia um pouco uma mistura dos 2 poderes, o poder legislativo e o poder executivo. Então, no período colonial, a Câmara Municipal ela tinha como função a apresentação dos impostos e a cobrança dos impostos, a regulação de profissões e do comércio, a preservação do patrimônio público e até mesmo a gerência de prisões. Então, vejam só, os 2 poderes, legislativo e executivo, se fundiam nas câmaras municipais. No período do Império, no período que segue, a partir de 1822, e sobretudo na Constituição de 24, no Brasil começa uma experiência da Câmara com 4 anos. Mas havia uma centralização do poder muito grande. Vivíamos no Império. E o rei, então, o imperador, centralizava muito o poder nas suas mãos. De tal forma que nós tínhamos a Câmara e o presidente da Câmara era também o prefeito e era um vereador. Então, veja, resumindo, no período colonial e no período imperial, Câmara, poder legislativo, e prefeitura, poder executivo, se fundiam. Não havia uma distinção muito clara. Não sei se seria esse o motivo que até hoje, para muitas pessoas, ainda as coisas não ficam muito distintas. Tanto da parte do eleitor, como também de alguns candidatos, as coisas se misturam. Não sei se estaria um pouco no inconsciente coletivo, depois de tantos tempos e tantos séculos, as coisas se misturando. A partir da República, 1889, e, sobretudo, a partir da Constituição de 91, nós começamos a ter uma separação.
a coisa vai ficando um pouquinho mais clara. No início, foi criado o chamado o Conselho de Intendência. O Conselho de Intendência seria mais ou menos o poder executivo. Era nomeado pelos presidentes dos estados. E tínhamos as câmaras municipais, poder legislativo, com a presidência eleita pelos seus pares, ou seja, pelos outros vereadores. Então, a coisa começa a se separar apenas no período republicano. Então, não faz muito tempo. Repito, talvez seja essa um pouco a herança que nós carregamos no nosso inconsciente coletivo, das coisas se fundirem. Mas, a partir de 1905, nós temos claramente uma separação das duas casas. A Câmara, eleita pelo povo, e o intendente, ainda com a nomeação do presidente do Estado. Se separando, as coisas vão ficando mais distintas. E foi na era de Vargas, na década de 30, 1930, que nós temos o surgimento, propriamente dito, das prefeituras em nível municipal. Eu vou ainda voltar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E na Constituição de 34, nós temos a figura do prefeito eleito e, a partir de então, no Brasil, os prefeitos são eleitos, com exceção de tempo de ditadura. Aí os prefeitos eram nomeados também pelos governadores e assim por diante. Eram os prefeitos biônicos, como nós certamente recordamos. Muito bem. Dito isso, eu queria agora trabalhar com vocês um pouquinho da história específica das câmaras municipais. Nós sabemos que o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, então é a América Portuguesa. Portugal já tinha as câmaras municipais desde a Idade Média. Então, Portugal traz consigo uma experiência secular, muito séria, desde a Idade Média. E no Brasil, a primeira Câmara Municipal que nós temos consta do século XVI, 1532, na Vila de São Vicente. E tivemos, então, essa primeira Câmara no Brasil com eleição. Claro que era uma eleição ainda muito seletiva, não era todo o povo que participava, mas é um dado que nós não podemos desprezar. E, nesse tempo, no século XVI, lá na Vila de São Vicente, estado de São Paulo atual, nós tínhamos os oficiais da Câmara. E isto era uma inspiração do rei português, Dom Manuel III. As normas, as leis, o regimento das câmaras e tudo aquilo que a Câmara produzia era chamado de ordenações do reino, chamadas posturas, as posturas municipais. Certamente nós já ouvimos falar sobre isso. Então, para não haver confusão, as câmaras, embora no período colonial, no período imperial, nós temos aí Câmara e Prefeitura muito próximas, mas as câmaras em si, elas já existem no Brasil desde 1532, na Vila de São Vicente, lá em São Paulo, atual estado de São Paulo. Eu queria agora trazer um pouquinho mais para os nossos dias, lembrar quais são as condições para a elegibilidade dos candidatos. Para que alguém seja candidato à Câmara Municipal, candidato a vereador, é preciso que a pessoa tenha nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, poder votar e ser votado, que esteja em dia com o seu alistamento eleitoral
tenha um domicílio eleitoral na circunscrição, tenha também uma filiação partidária. Essa filiação precisa ter sido feita até 4 de abril deste ano. E a idade mínima para ser vereador, ou candidato a vereador, 18 anos. Então, essas são as condições básicas para que alguém se torne um candidato a vereador. Entre o nosso povo, e eu já vi também alguns candidatos tendo dificuldade de entender qual é a função, ou quais são as funções propriamente ditas de um vereador. Para a maioria de vocês, talvez alguns vão ficar até meio chateados comigo, pode ser que eu esteja chovendo no molhado nesse momento, mas eu queria relembrar algumas das funções básicas do vereador. Antes de mais nada, lembrar que essas atribuições, elas estão previstas na nossa Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, mas também há uma emenda constitucional de 2009. Então, essas duas leis são as bases para que nós entendamos o que eu vou dizer neste momento. Todos sabem que o número de vereador na cidade, no município, varia de acordo com o número de habitantes, que vai de 9 até 55 vereadores. As cidades com até 15 mil habitantes podem ter 9 vereadores, e as cidades com mais de 8 milhões de habitantes podem ter 55 vereadores. Uma das funções, não a mais importante, evidentemente, mas isso tem que ficar claro, é que a própria Câmara ela estabelece o subsídio total que será gasto com os vereadores na própria legislatura. Então, são os vereadores que estão deixando, que irão definir qual será o subsídio, quanto vai ganhar um vereador, seria o salário do vereador naquele município. É bom lembrar que o montante, o total, pode ser até 5% da receita do município. Ou seja, de tudo aquilo que será gasto com o subsídio de vereadores, não pode ultrapassar 5% da receita daquele município. Coube também à Câmara Municipal votar a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica ela foi logo votada depois da Constituição, da promulgação da Constituição de 88. O pessoal de uma certa idade aí vai lembrar disso, né? Não faz tanto tempo assim. Talvez os candidatos mais novos não tenham essa informação. É função da Câmara legislar e fiscalizar, criar leis para o município e fiscalizar o Poder Executivo. Isso, então, é fundamental, é uma das tarefas básicas do vereador, como nós sabemos. Isso se encontra no artigo 19 da nossa Constituição. Cooperar com associações representativas no planejamento municipal. Então, cabe também à Câmara assessorar as associações próprias. Nomear logradouros, nome de ruas, praças. Também deve fazer com que o planejamento do Poder Executivo seja assessorado, seja amparado, como eu já havia dito, pela Câmara. E fixar por lei, de sua iniciativa, o subsídio, o quanto ganhará o prefeito e o vice-prefeito e os secretários da próxima legislatura. Lembrando que isso não pode exceder em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Está lá na Constituição, no artigo 37. Muito bem.
Cada Câmara Municipal pode ter as suas comissões especiais, mais ou menos como acontece na Câmara dos Deputados. Então, uma Câmara se vai discutir um assunto relevante e os vereadores precisam de assessores, precisam de pessoas que façam pesquisa, possam estudar aquele assunto. A Câmara pode constituir, evidentemente, comissões especiais para isso. Quero também lembrar uma coisa que ultimamente tem sido muito esquecida. Os municípios, de acordo com a nossa atual Constituição, podem criar e apresentar à Câmara iniciativas populares de projeto de lei. Então, se a população daquele município não precisa solicitar, mas a própria população, ela pode criar iniciativa popular de projeto de lei de interesse daquele município. E, então, para que isso possa acontecer, precisa pelo menos de 5% do eleitorado assinar aquela iniciativa popular. Enfim, é missão da Câmara Municipal representar o povo, legislar, assessorar e fiscalizar o Poder Executivo. Seriam essas 4 prerrogativas, as 4 funções do vereador. Eu repito, eu posso estar falando, chovendo no molhado, mas é bom que, de vez em quando, alguém refresque a nossa memória. Isso vale para todos os lugares. Alguém, de vez em quando, precisa voltar, relembrar, dizer, olha, isso aqui está sendo esquecido, isso aqui há uma confusão. Então, nunca é demais a gente poder estar falando e retomando algumas questões. Queria falar um pouquinho agora sobre o prefeito. Nós temos também uma história muito interessante quando nós falamos a respeito de prefeito. Eu queria lembrar aqui que esse nome, prefeito, vem da língua latina, prefectus. E prefectus significa o posto que está acima dos outros. Eu falei que o nome vem do latim e no Império Romano já tínhamos os prefeitos. E havia muitos tipos de prefeitos. Por exemplo, prefeitos do aqueduto. Nós sabemos que Roma tinha uma capacidade impressionante de levar água às cidades de porte médio, às grandes cidades. E esses aquedutos precisavam ser não só bem construídos e bem conservados, mas eles precisavam ser vigiados, porque eles poderiam ser motivo de sabotagem. Uma cidade inteira poderia perecer se houvesse contaminação, ou mesmo se a água daquela cidade, daquele aqueduto, fosse desviada, a água não chegasse ao seu ponto final. Então havia um prefeito para cuidar dos aquedutos, uma preciosidade do Império Romano. Mas havia também prefeitos que acompanhavam o acampamento militar. Se era o Império estava em constante expansão, e o prefeito, ele acompanhava os militares nas suas campanhas. Coisa interessante isso. As festas religiosas. Nós sabemos que o Império Romano tinha toda uma cultura religiosa, não a cultura cristã, porque isso só vai ser depois com Constantino, em 313, mas nos primeiros séculos da era cristã, e mesmo no primeiro século, antes da era cristã, que o Império Romano já estava ali todo efervescente, então havia prefeitos para as festas religiosas. Organizavam, cuidavam, promoviam. Mas o prefeito mais importante de todos os prefeitos era o prefectus urbi, o prefeito da cidade, e, sobretudo, o prefeito de Roma, evidentemente. A partir do século XIX, nós começamos a ter no mundo inteiro a figura do prefeito.
isso já de uma forma amplamente disseminada, não só no Brasil, agora eu não estou me referindo ao Brasil, eu estou me referindo ao mundo inteiro. Então, a partir do século XIX, com as instalações das repúblicas, então a figura do prefeito começou a ser uma figura universal. No Brasil, uma das primeiras experiências que nós temos de prefeito, como tal, foi em 1835, pela província de São Paulo. E depois foi acompanhada por outras províncias, sobretudo do Nordeste, Alagoas, Ceará, também Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe. Né? Então, já no Império, nós já temos a figura do prefeito. Coisa curiosa isso. Vale a pena a gente agregar esses conhecimentos na nossa formação. Quais são as condições para a elegibilidade do prefeito? Possuir a nacionalidade brasileira, não é? Título de eleitor deve estar em dia, e a pessoa tem que ter com pleno gozo do exercício dos seus direitos políticos. O domicílio eleitoral, como também foi no caso do vereador, a filiação partidária, a desincompatibilização do cargo público. Se o candidato ele é um funcionário público, ele tem que se afastar daquele cargo que ocupa 6 meses antes da eleição. E também a idade mínima para candidato a prefeito é 21 anos, um pouquinho acima do vereador. O vereador, 18 anos, de prefeito, 21 anos. Quais são as funções básicas do prefeito? Isso pode parecer também muito óbvio, mas vamos deixar claro isso. Construir e manter o funcionamento de creches e também das escolas municipais e postos de saúde. Então, uma função muito importante, prioritária dos prefeitos. Escola e saúde. Escola, ensino fundamental, creches, ensino fundamental e também a saúde, os postos de saúde. Cuidar as questões de trânsito na cidade, pavimentação de rua, construção de ciclofaixas, a sinalização, garantir também o transporte público e o fornecimento de água que seja prestado adequadamente, zelar pelo patrimônio histórico, artístico e cultural, além de promover a própria cultura da cidade, garantir a limpeza da cidade, o serviço de coleta de lixo, sancionar e vetar leis aprovadas pela Câmara Municipal, assim também como enviar propostas de lei de sua autoria ao Poder Legislativo, representar o município e dialogar com a população local. Enfim, é uma tarefa do prefeito zelar pela preservação e melhoria do município, bem como, claro, o bem-estar dos cidadãos. Agora, eu queria, depois de fazer uma breve incursão, uma breve viagem na história, muito breve, espero ter contribuído para o seu conhecimento. Agora eu entro naquilo que foi me pedido propriamente dito. O que a igreja espera de você como candidato e, caso eleito, como um político mesmo, já eleito e possado? Primeiro, é preciso que cada um possa assumir o seu papel de acordo com o poder para o qual foi eleito. Nós temos uma confusão enorme, por isso que eu fiz toda essa abordagem histórica, porque nós temos um costume, uma tradição, em termos de Brasil, achar que o vereador é um pequeno prefeito. E quantas vezes na campanha para a vereança, o candidato ele acaba fazendo um programa de governo como se fosse um pequeno prefeito. E acaba prometendo coisas que não é da alçada do
candidato a vereador ou do próprio vereador. Então, isso tem que ficar claro. Se você é candidato a vereador, a Câmara vai ser vereador, Poder Legislativo. Se você é candidato, depois for eleito para a prefeitura, você será prefeito. Então, acho que essa distinção. Eu quero repetir, acho que é a terceira vez que eu falo isso. Eu posso estar chovendo no molhado, vocês que são candidatos, vocês têm isso muito claro, mas na prática, e entre o eleitorado, isso não é muito claro. E não raramente o candidato e depois o político eleito, ele acaba entrando nessa confusão. Ele não tem a distinção, ele acaba deixando de fazer o que é próprio do seu poder e assume prerrogativas do outro poder. Então, isso tem que ficar muito, muito claro mesmo, e talvez isso a igreja espere que você tenha essa consciência e ajude a nossa população, o nosso eleitorado, os cidadãos a tomarem consciência disso. Aqui eu queria também chamar a atenção que é muito importante, nós queremos, a igreja espera de você, candidato, o seu histórico pessoal. E aí, depois da nossa conversa, eu acho que pode girar um pouco em torno disso, a sua vida pessoal. E aí você vai falar, mas não pode misturar o público e o privado. Claro, eu não vou levar coisas pessoais, familiares, para o poder público e trazer coisas do poder público para dentro de casa. Mas a pessoa é a mesma, o cristão é o mesmo. Nós também não podemos diferenciar, nós precisamos ser o sal da terra, a luz do mundo. E aqui, então, é importante que você tenha muito claro isso. Como é que tem sido a sua vida pessoal, a vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida eclesial e, por que não, a sua vida social. E aqui, muito importante, aqueles que fazem um trabalho voluntariado, seja nas organizações não governamentais, seja em qualquer instituição que existe, o trabalho voluntariado é um passo muito sério e fundamental. Tomara que muitos de vocês possam ter tido e tenham atualmente essa experiência. Isso vai fazendo um link, vai fazendo um contato entre o pessoal e o social e o comunitário. Então, nós aguardamos, esperamos, sinceramente, isso de todos os candidatos, pelo menos da maioria. Que você tenha o partido. Você sabe que hoje no Brasil são 33 partidos. Infelizmente, e eu quero levantar aqui uma questão, a minha formação, inclusive, como historiador, a minha especialização em História do Brasil, justamente Brasil República, nós temos no Brasil um descaso muito grande para com os partidos. E hoje, pouco se leva em consideração. Nós temos um presidente da República que está sem partido atualmente. E nós temos aí uma série de resistências. Nas eleições passadas, vocês vão se lembrar que muitos se elegeram dizendo, olha, eu não sou político, eu sou um gestor. Eu não sou um político, eu quero apenas colaborar. Não, você é um político. Como assim? Não é? É como se eu fosse padre e dizendo assim, olha, pessoal, eu estou aqui celebrando isso, eu sou um padre, mas eu não sou padre. Ué, ou é ou não é? E qual é a plataforma? Qual é a ideologia do seu partido? É preciso resgatar isso, porque a democracia e as coisas só funcionarão bem à medida que os partidos forem resgatados. Mesmo que no Brasil atual nós tenhamos uma série de partidos, um número exorbitante, mas nós não podemos perder isso de vista. Resgatar, valorizar as plataformas, as ideologias,
as propostas do partido. É para isso que é por isso que a nossa política é uma política também representativa, uma política democrática e funciona da forma como nós temos. Qual é o plano de governo? Precisamos ter claro isso. Não caiam na conversa de que as palavras não são importantes. Hoje também há um discurso muito forte entre nós brasileiros de que plano de governo são apenas palavras lançadas ao vento, e não são. Você precisa ter seu plano de governo para que depois os seus eleitores possam cobrar. Seja referência agora para eles, e depois, mais tarde, você possa prestar conta e mostrar a sua coerência. Nós sabemos perfeitamente que uma coisa é o projeto, a outra coisa é o processo. Pode ser que eu não consiga vivenciar e colocar, não possa implementar tudo aquilo que eu havia planejado. Mas eu tenho de ter coerência daquilo que é o meu plano de governo, daquilo para qual eu fui eleito, porque, afinal de contas, as pessoas que votaram em mim ou votaram em vocês são pessoas que aguardam. Não apenas um cristão bonzinho, não apenas um ministro da Eucaristia, um catequista lá no poder, mas alguém que tenha ideias claras, que tenha ideias democráticas e que contribuam para o bem-estar da população. É preciso, um outro ponto que a Igreja espera de vocês, que haja uma interação entre você, candidato, e a sua base, e também a sua comunidade. É muito desagradável alguém ser candidato meio fantasma, um candidato avulso, como nós costumamos dizer. Você tem de ter uma base, e hoje eu pergunto, qual é a sua base? Quem está te apoiando? Quais são os setores do seu município que apoiam você? Por que essas pessoas apoiam você? E depois, com quem você terá o seu compromisso? Claro que você vai governar para todos, para o município inteiro, mas você terá também alguns grupos, alguns setores, segmentos que você tem que dar satisfação. O nosso tempo já está terminando. Eu gostaria ainda de completar que nós esperamos de você, candidato cristão, que você tenha um conhecimento da doutrina social da Igreja. Já deve ter sido muito falado aqui, nós temos na Igreja chamado Compêndio da Doutrina Social. Esse compêndio ele pode ser adquirido, qualquer pessoa pode adquirir, pode ter na sua casa e estudar a doutrina social da Igreja. E falar nisso, a Laudato Si, encíclica do Papa Francisco, tão oportuno nesses tempos de calor e de desmatamento que estamos vivendo. Queria lembrar também que os fins não justificam os meios. Porque se para você conquistar determinados fins tiver que abrir mão dos seus princípios, então você não é verdadeiramente um candidato cristão. Na filosofia, nós estamos muito levados por um pensamento chamado pragmatismo. O pragmatismo é aquela filosofia, aquela forma de entender que as metas elas precisam ser alcançadas de qualquer forma. E não é. Para o cristão, a meta é importante, mas os princípios, eles são inalienáveis. Para eu atingir determinada meta, se eu preciso abrir mão de determinados princípios, então eu não vou ser um verdadeiro candidato cristão. Termino aqui lembrando do movimento Fé e Política, organizado no Brasil todo, em nível nacional, em nível regional, e algumas dioceses também nós temos. Eu mesmo tive a oportunidade de assessorar o movimento Fé e Política
em nossa diocese em campanha durante vários anos. Quase 15 anos eu pude exercer esse ministério, essa função aqui em nossa diocese. Jovem, uma palavra também para você. Não sei, não conheço quem está nos ouvindo nesse momento, mas o jovem. Nós acreditamos e gostaríamos muito de ter a participação do jovem e da mulher nesse momento. Eu termino aqui a minha fala, mas só mais uns 2 minutinhos, por favor, Miriam. Eu já vou encerrar aqui a minha fala. Em Minas Gerais, eu sei que nós temos aqui pessoas ouvindo de outros estados, mas eu queria lembrar que a questão da mulher e a questão dos negros, né? Isso, a questão ainda é muito importante que nós ainda toquemos nesses dois assuntos. Para vocês terem uma ideia, embora não seja o caso para este ano, as últimas eleições, as mulheres, em 2018, quando houve a eleição para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, 15% apenas dos deputados são mulheres. Apenas 15% foram eleitos mulheres. Então, nós temos um percentual, 85% de homens. Então, veja só a discrepância, como que ainda a mulher precisa lutar e ela precisa assumir o seu papel como mulher, na política. A própria ONU, a Organização das Nações Unidas, há um tempo atrás, tinha esse sonho, né, de que a mulher precisava assumir mais a política para que ela pudesse dar uma feição um pouco mais carinhosa, uma feição mais feminina na política, porque o homem ele é muito predador, o homem é muito rústico no seu jeito de ser, no seu jeito de conduzir as coisas, e a ONU reconhecia a necessidade das mulheres assumirem esse papel. Já em 2016, que foi as últimas eleições municipais, apenas 11,6% de mulheres assumiram as prefeituras no país. Eu estou falando de país, eu não estou falando de estado de Minas Gerais. 11,6% apenas de mulheres. Agora, vejam só. Minas Gerais. Agora eu queria falar um pouquinho especificamente. Nós temos agora, para este pleito de 2020, 2.761 candidatos a prefeito. Então, nós temos uma média de 3,4 candidatos por vaga, vamos chamar assim. 2.761 candidatos a prefeito. 74.574 candidatos a vereador, dando uma média de 9 candidatos por vaga. Essa é mais ou menos a situação em nível de Minas Gerais. Agora, dos partidos, veja só que coisa interessante. De candidatos, nós temos 32,8% de mulheres para este pleito. Aqui somando candidatos a vereador e candidatos a prefeito. Então, a somatória de candidatos, vereadores e prefeitos, 32,8%. De homens, 67,2%. Há uma lei que faz essa exigência, queira Deus que aqui não seja apenas uma forma de cumprir a lei, mas que isso seja, de verdade, uma nova concepção, tanto de pensar política, como das próprias mulheres assumirem essas questões todas. Em questão de cor, de pele, né? Porque hoje se fala de raça, é uma questão complicada. Biologicamente falando, nós temos uma raça, só que a raça humana. Nós temos etnias, nós temos questão cultural. Então, a questão de raça, hoje é muito mais um conceito sociológico do que um conceito biológico. Então, no estado de Minas Gerais,
nós temos 46,6% de candidatos que se declararam brancos. 38,21% se declararam pretos. Perdão, pardos. 38,21%. Pretos, 12,68%. Amarelos, 0,34%. Índios, 0,07%. E não se identificaram, 2,09%. Então, mais ou menos essa estatística que eu consegui levantar dos atuais candidatos, aí falando de poder legislativo e de poder executivo.